O mito do eleitor racional. Introdução: o paradoxo da democracia. A construção do Muro de Berlim provocou protestos em todo o mundo, mas poucos se perguntaram: o que os líderes da Alemanha Oriental estão pensando? Isso era óbvio. Eles queriam continuar governando seus súditos, que estavam fugindo em massa. Não admira que a democracia seja uma panaceia política tão popular. A história das ditaduras cria uma forte impressão de que existem políticas ruins porque os interesses de governantes e governados divergem. Uma solução simples é tornar os governantes e os governados idênticos, dando poder ao povo. Esta história otimista está, no entanto, muitas vezes em desacordo com os fatos. As democracias frequentemente adotam e mantêm políticas prejudiciais para a maioria das pessoas. O protecionismo é um exemplo clássico. Economistas de todo o espectro político apontam sua loucura há séculos, mas quase todas as democracias restringem as importações. Em teoria, a democracia é um baluarte contra políticas socialmente prejudiciais, mas na prática lhes dá um porto seguro. Como resolver esse paradoxo da democracia? As eleições podem ser um impedimento mais fraco à má conduta do que parecem à primeira vista, tornando mais importante agradar a interesses especiais do que o público em geral. Os eleitores são profundamente ignorantes sobre política. Não sabem quem são seus representantes, tampouco o que fazem. Isso tenta os políticos a buscarem agendas pessoais e se venderem. Uma solução oposta ao paradoxo da democracia é negar que ele regularmente oferece políticas tolas. Você poderia insistir que o público está certo e os especialistas estão errados, defendendo abertamente os méritos da proteção, controles de preços e assim por diante. Isso é simples, porém arriscado. Uma postura menos direta, porém mais segura, é identificar falhas nos supostos mecanismos de fracasso democrático. Ou seja, você não precisa provar que seu cliente é inocente, se a acusação não tiver um relato coerente de como o crime foi cometido. Da mesma forma, você não precisa mostrar que uma política é boa, se não houver uma explicação coerente de como ela pode ser ruim. Os entusiastas mais inteligentes da democracia costumam seguir esse caminho mais seguro. Especialmente nos últimos anos, sua estratégia foi bem-sucedida. No entanto, essas histórias falham, ou até quebram, quando analisadas criticamente. A conclusão central é que os eleitores são piores que ignorantes. Eles são, em uma palavra, irracionais, e votam de acordo. Economistas e psicólogos cognitivos geralmente presumem que todos processam informações da melhor maneira possível. No entanto, o senso comum nos diz que a emoção e a ideologia, não apenas os fatos ou seu processamento, influenciam poderosamente o julgamento humano. Quando as pessoas votam sob a influência de falsas crenças que as fazem sentir bem, a democracia persistentemente oferece políticas ruins. A irracionalidade generalizada não é um ataque apenas contra a democracia, mas contra todas as instituições humanas. Uma premissa crítica é que a irracionalidade, assim como a ignorância, é seletiva. Habitualmente desligamos informações indesejadas sobre assuntos que não nos interessam. Na mesma linha, afirmo que desligamos nossas faculdades racionais em assuntos onde não nos importamos com a verdade. Na visão ingênua do interesse público, a democracia funciona porque faz o que os eleitores querem. Na visão da maioria dos céticos da democracia, ela falha porque não faz o que os eleitores querem. Em minha opinião, a democracia falha porque faz justamente o que os eleitores querem. No jargão econômico, a democracia tem uma externalidade embutida. Um eleitor irracional não prejudica apenas a si mesmo, ele também prejudica todos que, como resultado de sua irracionalidade, são mais propensos a viver sob políticas equivocadas. Já que a maior parte do custo da irracionalidade do eleitor é paga por outras pessoas, então por que não ceder? Se um número suficiente de eleitores pensa assim, as políticas socialmente prejudiciais vencem pela demanda popular. Eis o grande paradoxo da democracia.